eu sou a Thalia. Hoje iremos conversar um pouco acerca de um termo que não é muito comum de se ouvir, só que ele é bem perceptível. Bibliolatria. Só vale o que está na Bíblia? Será mesmo? Porque a mesma nos prova o contrário. Quem afirma que só vale o que está na Bíblia, assume que a Bíblia é a única fonte de revelação. Porém, essa tese é refutada pelo próprio Evangelho. No final do Evangelho de São João, nos é dito: muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, caso se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Está na Bíblia que nem tudo o que Jesus fez foi posto na Bíblia. Ora, se algo que Cristo fez e não foi posto na Bíblia não deve ser acreditado, então não se tem fé em Cristo, mas só na Bíblia. Colocou-se então um livro no lugar de Cristo, testemunhado pela Igreja. Transformou-se a Bíblia em um ídolo, e isso é bibliolatria. Nosso Senhor Jesus Cristo anunciou que o Espírito Santo completaria a instrução dos apóstolos. Lá em João, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Concluímos então diante deste versículo, e não somente diante dele, mas com os padres da igreja, que muito o que Jesus fez e ensinou nos foi transmitido através de uma tradição apostólica, em uma época que nem Bíblia existia. Por isso, duas são as principais fontes de revelação: a tradição apostólica e a Sagrada Escritura. Também podemos ver lá no livro do Atos dos Apóstolos que muito do que Jesus ensinou não foram postos nos livros sagrados, mas sim guardados pela tradição. Atos, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Na primeira narração, ó Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, tendo dado as suas instruções por meio do Espírito Santo, foi arrebatado ao céu, aos quais também se manifestou vivo depois de sua paixão com muitas provas, aparecendo-lhes por 40 dias e falando do reino de Deus. Ora, será que tudo aquilo que Jesus falou e ensinou durante esses 40 dias não tem valor? Ele falou, ensinou e fez coisas inúteis? As instruções que ele deu e falou aos apóstolos acerca do reino de Deus e da igreja não tem valor nenhum porque não está na Bíblia? É evidente, gente, que todas estas instruções e todos esses ensinamentos têm valor sim, porque os mesmos provêm de Deus, apesar de não terem sido registrados nas Sagradas Escrituras. Eles foram guardados pela tradição apostólica. São Paulo afirma que devemos seguir a tradição recebida dos apóstolos.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Intimávamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebida. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. São Paulo não diz nada sobre seguir apenas o que está escrito ou o que vier a ser escrito. E é claro, ele nem poderia, pois na época a escritura era apenas o Antigo Testamento. Os livros sagrados do Novo Testamento foram definidos pela Igreja Católica Apostólica Romana só no final do século IV, e a Bíblia impressa só surgiu depois do século XVI. Vê-se então como o consenso dos protestantes de nada vale, porque vai contra a palavra que está escrita na Bíblia, a qual afirma que se devem conservar as tradições e o que foi ensinado oralmente, sendo o que está escrito útil para ensinar, mas não suficiente. Prova-se então, de uma forma muito racional e simples, aquela tese protestante sola scriptura, que somente se deve crer no que está escrito na Bíblia, pois a mesma é evidente, é negada pela própria Bíblia. Podemos citar outros exemplos relevantes sobre práticas que não estavam registradas por escrito antes de serem praticadas, indicando que há práticas e ensinamentos adotados pelos apóstolos que não foram registrados antes nas Escrituras. Assim, por exemplo, a imposição das mãos. Dela não se acha menção nos evangelhos, e entretanto, os apóstolos a praticaram. Teriam eles inventado tal costume? Claro que não. Cristo deve tê-los instruído a fazer a imposição de mãos. São Tiago, que é claro, embora os protestantes recusam esta epístola, seguindo Lutero, nos fala da unção sobre os enfermos. Está entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará um enfermo, e o Senhor o aliviará. Se estiver com pecados, ser-lhe-ãos perdoado. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Também a unção dos enfermos não aparece nos evangelhos ou nas escrituras antes da epístola de São Tiago. Então, por que Tiago descreve esse procedimento? Quem o instruiu a fazer isso? Ora, nem a imposição das mãos, sacramento da confirmação, nem a unção dos enfermos, sacramento da extrema unção, poderiam transmitir a graça se esses não tivessem sido instituídos pelo próprio Cristo. Cristo legou aos apóstolos um conjunto de verdades reveladas e de sacramentos instituídos por Ele mesmo, que formam o depósito da fé e que devem ser guardados. Ó Timóteo, guarda o depósito da fé, evitando as novidades profanas de palavras e as contradições de uma ciência de falso nome, professando a qual alguns se desviaram da fé. 1 Timóteo capítulo 6, 20. Notem
que São Paulo instruía Tiago, visando a uma comunidade cristã da época, especificamente para que fosse evangelizada corretamente. É por isso que nós católicos temos, graças a Deus, quem interprete a Bíblia por nós. Nós não devemos pegar passagens da Bíblia, aplicá-las a nós ou a outras pessoas indevidamente, ou ainda ficar acusando, tirando as passagens totalmente do seu contexto. Bem, concluímos aqui então que a Bíblia não é a única fonte de revelação, e quem substitui a Igreja, mãe da Bíblia, pela Bíblia, corre o sério risco de entender errado, ensinar errado e praticar bibliolatria. Olha, depois de muito estudo de diversas religiões, eu concluo com muita convicção do que eu estou dizendo, que se dependesse do protestantismo, eu jamais seria cristã, pois eu não poderia praticar uma fé que é irracional. Sou cristã graças à Igreja Católica Apostólica Romana, cujo a autoridade recebida de nosso Senhor Jesus Cristo me garante ser a Bíblia, palavra de Deus, e a explica. A Bíblia comprova o que a Igreja ensina. Nunca foi o contrário.